Estudo bíblico 2 Reis 19, verso 1. Tendo o rei Ezequias ouvido isso, cobriu-se de pano de saco, um sinal de penitência. Ezequias considerava a invasão como um castigo. Orou e também buscou a resposta divina com o profeta Isaías. Ele tinha aprendido a confiar no Senhor inteiramente. Ele tinha abandonado a prática de buscar alianças com o mundo. Só Deus devia liderar e livrar. O capítulo 19 de 2 Reis é quase idêntico a Isaías 37, versos 1 a 38. Verso 2, Isaías, um dos grandes profetas de Judá. De acordo com Isaías 1, verso 1, ele profetizou durante os reinados de Azarias, Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Era natural de Jerusalém. Verso 4, para afrontar. A arrogância e a blasfêmia dos assírios, 18, verso 22, 33 a 35, foi o que levantou contra eles o castigo de Deus, verso 19 e 35 a 37. As inscrições históricas da época mostram que a Assíria já havia se apossado de dezenas de cidades da Palestina, do território da Síria, de Israel, de Judá e da Filístia. Pouco faltava para que acrescentassem a gloriosa capital Jerusalém à lista das suas conquistas. Verso 8. Voltou, pois, Rabsaqué. Ele se retirou porque Jerusalém estava fortemente defendida. Laques, uma escultura escavada em Nínive, mostra Senaqueribe assentado diante de Laques recebendo seu tributo. Verso 9, Tiraca, um rei da dinastia etíope do Egito, a 25ª, que durou de 727 a 657 a.C. Tiraca foi faraó de 690 a 664 a.C. Aqui ele está intervindo como general do exército do Egito e vice-rei da Etiópia, que fazia parte integrante do Egito. Foi derrotado no mesmo ano, 701 a.C. Verso 10. Não te engane o teu Deus. Os assírios não quiseram permitir aos habitantes de Jerusalém recobrar ânimo ante um pequeno recuo dos exércitos do rei de Senaqueribe, e muito menos por causa de sua religião, que os assírios insistiam em comparar o paganismo das nações vizinhas. Senaqueribe atribuía agora o engano ao Senhor. Nisso ele atingiu o apogeu da blasfêmia e selou seu destino. Verso 7. Verso 12. Gozã era uma das cidades para onde os israelitas tinham sido deportados. 17, verso 6. Povoando-a com estrangeiros, os assírios estavam a preparando para que não viesse a se libertar dos conquistadores. Harã, séculos antes, tinha sido uma grande civilização, o berço dos patriarcas. Gênesis 11, versos 31 e 32, e 27, verso 43, e ainda 29, verso 4. Sendo um centro comercial na estrada principal entre Nínive, capital dos assírios, e Alepo, extremo norte da Síria, serviu por muitos anos como capital do paganismo. Rezefe, um centro comercial da Síria. Éden tinha sido um pequeno reino independente às margens do rio Eufrates. Verso 13. Estas cidades já foram mencionadas em capítulo 18, verso 34 e 17, 24. Verso 14. Estendeu-a perante o Senhor. Nota homilética. É o que devemos fazer com qualquer problema, expondo-o perante Deus através da oração. Quando o homem ora com sinceridade, ou Deus mostra-lhe como resolver a dificuldade e concede-lhe forças para isso, ou Deus soluciona tudo pelo seu soberano poder. Versos 35 e 36. Verso 15, orou. Esse versículo é desdobrado em dois, em Isaías 37, versos 15 e 16, que é a única diferença nas duas passagens bíblicas. É uma oração digna de servir de modelo, e isto em virtude de Ezequias não pedir apenas a libertação da situação difícil em que se encontrava, mas também por implorar a glória do nome de Deus. Verso 19. Verso 16. As palavras, inclina o teu ouvido, abre os teus olhos, expressam o mais ansioso apelo ao auxílio e sua mais específica atenção. Deus é glorificado quando nós nos lançamos assim tão completamente sobre o seu poder e misericórdia. Versos 17 e 18. Verdade é,
Ezequias admitia a verdade das reivindicações de Senaqueribe, versos 12 e 13. Ao mesmo tempo, ele reconhecia que os assírios tiveram sucesso contra as outras nações, porque seus deuses eram obras das mãos de homens, de madeira e pedra. Salmo 115, versos 4 a 8, Deuteronômio 4, verso 28. E porque o Senhor estivera operando na história humana. Verso 20. Eu te ouvi. Ouvir tem o sentido de atender na língua hebraica. Essa luta não era apenas um assunto particular do rei Ezequias, mas era Senaqueribe lutando contra o próprio Deus, verso 22. Assim como Faraó o fizera outrora, Êxodo 9, versos 14 a 17. Versos 21 e 28. Estes versículos contêm uma profecia em forma poética. Note-se a linguagem simbólica nos versos 23, 24 e 26. Verso 21. A Virgem Filha. Isto é, Jerusalém ainda permanece inconquistada e inconquistável para Senaqueribe. Te despreza. Isaías, antecipando o livramento da cidade, apresenta as ameaças jactanciosas de Senaqueribe como desprezíveis e ridículas. Verso 28, meu freio. Até hoje coloca-se anel no nariz de certos animais fortes e um freio na boca. Naquela época fazia-se o mesmo com os escravos e cativos. Verso 29. Depois da profecia sobre Senaqueribe, Isaías pensa também na aflição do povo de Judá e envia-lhes uma mensagem de esperança. Normalmente, uma invasão traz a destruição da agricultura local, mas o profeta afirma que aquela invasão não atingiria mais do que 2 colheres apenas. Uma seria destruída, a outra não chegaria a existir, por não ter havido liberdade para semear a terra. A terceira brotaria normalmente e seria ceifada em paz, um sinal da derrota total do opressor e da veracidade das mensagens de consolação enviadas por Deus pela boca de seus profetas. Verso 30. O que escapou dará fruto. Jerusalém escaparia à destruição e a população que restasse da invasão aumentaria grandemente. Verso 31. O zelo do Senhor. Através do profeta Isaías, Deus predisse o colapso do cerco de Senaqueribe e o renascimento da nação em um tempo vindouro. Não por força, mas pelo poder de Deus. Zacarias 4, verso 6. Verso 35. A ideia popular é de que o exército tenha sido destruído às portas de Jerusalém. Mas o primeiro passo na libertação foi o desvio da atenção de Senaqueribe para Líbna. Versos 8 e 9. Laques já havia sido destruída pelo rei para isolar Jerusalém de qualquer auxílio que viesse do Egito, como também o exército de Tiraca fora derrotado em Elteque. Daí não haveria mais oposição local para impedir a grande invasão ao Egito. É justamente nessa altura que, segundo tradições egípcias transmitidas por Heródoto, livro 2, capítulo 141, uma chusma de ratos teria comido durante a noite as cordas de couro tão necessárias para o funcionamento dos arcos e dos escudos dos assírios. É nesse ponto vital que as inscrições assírias, conforme Prisma de Senaqueribe, se referem às grandes vitórias daquela campanha e o inexplicável silêncio que truncou os informes, apenas declarando que Ezequias ficou recluso como um pássaro engaiolado na sua capital, Jerusalém. Talvez aqueles ratos tenham sido uma arma nas mãos de Deus para trazer uma pestilência terrível, visto que a frase anjo do Senhor recorda o castigo que doutra feita Deus aplicara a Israel na forma de peste, segundo Samuel 24, versos 15 a 17. Sendo que os ratos e tumores mencionados em 1 Samuel 5, verso 6 a 6, verso 6, são a causa e o efeito da peste bubônica imposta aos filisteus como castigo pela sua impiedade. Verso 37. O fim de Senaqueribe, que aqui é descrito encerrando o relato daquela invasão, ocorreu exatamente 20 anos mais tarde, em 681 a.C. A adorar. A oração feita a Deus pelo rei Ezequias redundou em libertação total do perigo, versos 15 e 35. A oração feita a Nisroque, salvei o deus Marduk dos babilônios, resultou no próprio assassinato pelos seus próprios filhos perversos.